Bom, esse vídeo é um assunto simples, que é sobre um monte de pessoas falam o seguinte, que a faculdade é um antro onde um monte de pessoas fazem festas e usam maconha. O que eu tenho a dizer sobre isso é que isso é uma grande verdade, tá bom? Infelizmente. Quando eu digo, você lembra que eu falei assim, 20% dos alunos são bons e 80% são péssimos? Tipo assim, vão receber o carimbo igual os 20% bons? Aqueles 80% péssimos que recebem o carimbo, eles não têm nada pra fazer. Então o que eles vão fazer? Vão fazer churrasco, vão fazer festas e vão usar maconha, vão usar drogas. E podem ser drogas pesadas. Qual foi a experiência que eu tive na faculdade sobre isso, que eu posso passar uma dica pra quem tá entrando na faculdade? Bom, eu fui um cara assim, que eu apanhei muito na infância, no sentido não de apanhar fisicamente, mas apanhei muito emocionalmente. Então, meu pai morreu quando eu era muito jovem e eu comecei a empreender muito jovem, tá? Fazer as coisas bem legais, assim. Um dia eu posso contar quantas coisas eu fiz quando eu era criança. Desde os 11 anos eu fazia algumas vendas, assim. Mas eu amadureci muito cedo, tá? Eu sou uma pessoa assim, eu tenho um humor, daqueles humor assim, meio macabros, né? Eu rio de tudo, absolutamente de tudo. Se eu cair no chão, eu vou rir de mim mesmo. Se eu tirar uma nota baixa em alguma coisa, eu ria de mim mesmo. Se acontecer alguma coisa inesperada comigo, eu ria de mim mesmo. Então assim, eu acho que a gente tem que rir. A gente tem que rir muito, né, da vida. Ela é um barato. Então, bom, em um dia, da faculdade, óbvio que isso ia chegar em mim. Um dia na faculdade, fui tomar cerveja com os amigos, tinha uma roda assim, né? A minha faculdade, Geologia e Geofísica, é uma faculdade onde o pessoal bebe muito, tá? Então, até hoje eu tenho... a minha natureza eu não bebo um pouquinho. Se for pra beber um pouquinho, eu prefiro não beber. Eu bebo em casa e bebo bastante e rio, e minha mulher fica louca. Eu fico de pé no sofá falando no telefone, ligo pra todo mundo, falo, e aí, como é que você tá? Como é que foi? Isso aqui. Ligo pra pessoas que eu não vejo há 10 anos, ligo pra um monte de gente. E é bom, assim, você dá uma liberada, sabe? Assim, no dia seguinte você acaba de cabeça e tal. Mas até isso não tem grandes problemas, pra mim nunca vi grandes problemas. Quase que uma brincadeira, né? Os próprios judeus têm um dia do ano que eles bebem bastante. Então, eu acho, pra mim, não vejo problemas. A pessoa tem que saber se controlar, claro. Isso não pode ser uma rotina, né? Mas uma vez eu fui tomar cerveja com os amigos, normal, o pessoal bebia bastante. E de repente um monte de amigos que eu aprecio muito numa mesa, tá? Isso pode acontecer com você. E de repente o pessoal tá fumando um cigarro e você olha assim e fala assim, meu, que ideia, né, meu? Fumando cigarro, passando pro outro e cada um colocando a boca naquele cigarro. Meus caras são uns fodidos, né? Porque não compram um maço de cigarros e cada um fuma um cigarro, né? Eu pensava. Nunca fumei, tá? Mas nada, nem cigarro. Mas de repente chegou até mim, eu falei, não fumo não. O cara falou, não, isso aqui não é fumo, isso aqui é maconha, meu. É uma maravilha pra abrir a mente, é melhor que beber. Eu falei, ok, peguei e passei pro próximo. O pessoal fala, você é careta? A resposta que eu dou é, sim, ué, sou careta. Você não gosta de maconha, por quê? Porque minha mãe falou que faz mal. O pessoal falava pra mim assim, você ainda ouve a mamãe? Eu falo, não tem motivo nenhum pra não ouvi-la, não é verdade? Todas as coisas que as pessoas tentavam tirar barato com a minha cara, eu nunca liguei, tá? Eu sou uma pessoa assim, se a pessoa quiser me chamar de bundão, pode chamar, não tem problema nenhum. Portanto, que isso esteja dentro de um contexto, não é verdade? Uma pessoa que me ofende e não me paga, ou seja, não está me pagando para fazer um serviço, eu não tenho nem que conversar mais com ela na minha vida. Agora, se você não vai me pagar nada, que me elogie. É assim que eu penso.
Eu percebo assim, sabe aquelas coisas que falam assim, a faculdade é um tempo de fazer amigos? Eu acho que devo ter 2 amigos da faculdade, ou 1, pessoas assim. E em geral são professores, não são alunos, tá? Então, eu penso assim, se você é daqueles 20% dos certinhos, não tenta se socializar muito, tá? Faça com cautela as coisas. Se alguém te oferecer qualquer tipo de droga, e isso pode acontecer sim, tenha presença de espírito para não aceitar. Tenha presença de espírito para dizer, não, desculpa, não posso. Inventa um motivo, se prepara para acontecer. Não seja pego desprevenido, entendeu? Eu digo pra minha esposa assim, às vezes a pessoa te faz uma pergunta e você é pego desprevenido, você puxa da resposta errada, né? Você tipo não quer ir numa coisa, mas naquela hora a pessoa te fez a pergunta ao jeito que você fala que quer, pronto. E puxa vida, eu não queria dar essa palestra, mas agora eu vou dar. Então eu penso assim, esteja preparado para perguntas. Ah, você não fuma? Não, não fumo. Nunca fumou? Não. Esteja preparado, só isso. E diga não, sempre diga não. Não importa quem te ofereça. Essas coisas fazem mal pra caramba, viu? Fazem mal pro cérebro. Aqui é muito difícil criar neurônios. Não aceita esse tipo de porcaria. Isso não é um álcool, entendeu? O fígado se regenera, etc. Tal, se você der um tempo pra ele. Isso aqui, ó, o cérebro faz mal, entendeu? Então não use nada desse tipo. Não faz bem mesmo, viu? Por hoje é isso.